dessa comunicação é provocar um desconforto filosófico a alguém que, eventualmente, possa estar acomodado nas suas convicções animalistas, acreditando que pouco pode controverso, discutível e questionável na ideia de que animais são portadores de direitos morais. Ideia esta, aliás, com a qual eu compartilho. O movimento dos direitos dos animais, desde o momento que começou a ser articulado, se vê obrigado a se defender de ataques provenientes de várias direções. Há 3 dessas famílias de objeções que, sob o meu ponto de vista, são especialmente desafiadoras. Elas provêm de 3 direções diferentes: da ecologia, da ética do cuidado e do pragmatismo. Na exposição de cada uma delas aqui, não pretendo, obviamente, dar conta de todos os marcadores desse debate, nem mesmo resumi-lo, mas apenas ressaltar o que me parece ser o mais essencial nessa discussão para aqueles que não estejam familiarizados com ela. Então, o primeiro grupo. A primeira linha de objeção provém da ecologia, que é o argumento da predação ou a objeção do predador. Tem nomes diferentes no debate, mas foca na atividade da predação animal. Um dos grandes desafios que se apresentam à teoria dos direitos dos animais é explicar por que eu devo, se puder, tentar salvar uma ovelha de um afogamento, mas eu não devo interferir para salvar essa mesma ovelha se ela for atacada por um lobo. Essa concepção também deve explicar por que, quando um crocodilo faminto ataca uma pessoa que se banha na beira de um rio, devemos socorrer a pessoa, tirando-a da boca do animal. Mas quando o mesmo crocodilo tenta engolir um antílope, não devemos interferir nisso. Deixemos que o animal coma o outro, sem se permitir afetar por essas sentimentalidades em prol da presa. O problema aqui é como escapar da acusação de especismo, já que o crocodilo, que é um predador natural, precisa se alimentar exatamente da mesma maneira nos 2 casos, quer devorando um antílope, quer devorando um humano. Perceba que um apelo a desequilíbrios ecológicos entre as populações dos animais ou evocar as necessidades vitais daquele que mata não darão conta desse problema. Então, para quem ainda não está familiarizado com o vocabulário da área, o que é especismo? Especismo é a discriminação preconceituosa baseada na tese de que, para merecer proteção moral, uma criatura tem que pertencer à espécie humana necessariamente. Definição específica. Então, discriminação quer dizer haverá diferença de tratamento entre a criatura A e B. Preconceituosa significa, supõe-se que não há legitimidade moral nisso, é arbitrário. O importante é, deve pertencer à espécie humana necessariamente, não é necessariamente suficientemente, não é suficientemente, mas é necessariamente. Definição específica. O que é libertação animal? Eu vou mencionar a palavra libertação animal para quem não está familiarizado com ela. É um movimento que pretende estender aos animais a mesma proteção que os seres humanos têm. O movimento de direitos dos animais é aquela concepção que entende que essa proteção tem que se dar através da noção de direitos morais e, portanto, legais. Então, ainda que se abandonasse a noção de direitos, restariam outras plataformas para a defesa animal. A principal vantagem de se falar de direitos dos animais é de que quase todo mundo entende isso, porque se compara com direitos humanos. Mas esse conceito carrega problemas, como veremos. Vou trocar de mão para ficar mais fácil. Muito bem, o próprio argumento agora é caracterizado como foi na história do debate animalista. É uma história, uma redução absurda de um autor britânico, Rich. Ok. Não estou passando, deixa eu ver. O que a gente faz? Não, escreveu. Historicamente, o argumento da predação, no sentido técnico, uma redução ao absurdo, foi montado da seguinte forma: se um rato tem direitos, então não devemos deixar que ele seja atacado por um gato, sempre que isso estiver ao nosso alcance. E, se
Se não é o caso que devemos salvá-lo desse ataque, então isso mostra que o rato não tem direito algum a viver. O filósofo britânico Rich, por essa razão, acusa o discurso dos direitos dos animais de uma, aspas, mera forma hipócrita. No debate animalista, o intuito do argumento da predação é bem claro. Se o rato não tem seu direito à vida violado ao ser morto pelo gato, por que ele teria esse mesmo direito violado ao ser morto pela minha ratoeira? A ideia aqui, após essa acusação de inconsistência, é de que a predação animal seja equiparável à predação humana, ou seja, nada há de moralmente errado em nenhuma delas. Isso, supostamente, ejetaria de uma vez por todas a noção de direito dos animais do discurso moral ordinário. Longa, como é que a linhagem de eticistas animalistas, das filósofos animalistas, responde a essa objeção ao longo da literatura, ao longo desse debate que é histórico. Diferente da maioria dos humanos, animais predadores, isso é a resposta de Tom Regan, que é um dos filósofos que defende, da primeira linhagem de filosofia animalista, que se defende contra o argumento, faz a réplica ao argumento da predação. Não só ele, mas toda a linhagem de eticistas da ética animal usam essa resposta. Diferentemente da maioria dos humanos, animais predadores são moralmente ignorantes ou, na terminologia filosófica, não são agentes morais. Portanto, não podem violar direitos de quem quer que seja. Um leão, como outros predadores, não dispõe de capacidades cognitivas para raciocinar e agir de acordo com princípios morais e, assim, esse animal não pode ser moralmente responsabilizado pelos seus atos predatórios. Em outras palavras, o comportamento do leão em relação à gazela é moralmente neutro. E se o leão nada faz de moralmente errado ao matar uma gazela na África, nós não temos dever moral de impedi-lo disso. Em suma, a predação humana não pode ser comparada com a predação natural, como foi sugerido antes. Um animal tem direito à vida somente contra aqueles agentes que intencionalmente infringem esse direito, e leões não são capazes de violar qualquer direito das gazelas, simplesmente porque eles não têm recursos conceituais para isso. Agora, vou mostrar por que a réplica típica da ética animal, dos direitos animais, não é boa. A réplica de Regan, ao argumento da predação, está longe de ser convincente. Para se mostrar isso, bastaria a referência a alguns casos hipotéticos, a fim de ilustrar uma das insuficiências do seu contra-argumento. A outra insuficiência do debate daria uma conferência inteira só sobre o argumento da predação. Eu estou aqui pegando o verso essencial dele para fins de contribuição. Consideremos o caso de uma criança também muito jovem para diferenciar o certo do errado no sentido moral, que tente cortar a garganta de seu pai, que está dormindo. Apesar dela não poder ser culpada pelo seu ato, nós teríamos uma boa razão moral para tentar impedir que a criança matasse seu pai, se isso estivesse ao nosso alcance. Consideremos agora o caso de uma criança que acaba de matar um gato que morava com ela. Aqui, o fato de que o menino ainda não sabe distinguir entre o que é certo e errado em termos éticos seria relevante apenas no que se refere à responsabilidade da criança pelo seu próprio comportamento. O fato dela não ser um agente moral é uma razão para a criança não ser punida, mas não é uma razão para concluirmos que nada há de errado em matar animais sem necessidade. Ou seja, o que a criança fez parece ser errado, quer ela se dê conta disso ou não. Do mesmo modo, se um gato passar a torturar e infernizar a vida de um rato, isso também é errado, mesmo que o felino não seja capaz de perceber isso, nem possa ser responsabilizado por suas ações predatórias. Crianças, gatos e crocodilos podem produzir sofrimento alheio, e essas ações não são, de forma alguma, moralmente neutras. Dito de outro modo, a predação na natureza pode ser julgada moralmente errada, mesmo que os animais predadores sejam moralmente inocentes. Uma questão de tempo, não vai ser possível tratar de, como eu disse, todas as tentativas de
contorno do problema, de escape do problema. De qualquer modo, ele não pode ser simplesmente ignorado, fazendo de conta que ele não está ali. Né? É um problema para a noção de direitos animais. Eu passo agora para o segundo tipo de crítica, o segundo bloco de crítica, a segunda linha de ataque à noção de direitos animais, que provém da ética do cuidado na versão feminista. A literatura filosófica animalista costuma trazer algumas fotografias de matadouros ou de laboratórios de pesquisa como anexo aos textos, como em Singer, ou então apresentam algumas descrições das atrocidades praticadas contra os animais ao longo de suas páginas, como em Reagan. Peter Singer e Tom Reagan. Acho que a maioria já que está interessada na questão animal já deve ter se deparado com esses dois autores. Tais descrições visuais emocionalmente carregadas, todavia, não são consideradas centrais pelos autores dessas obras. Por quê? Porque Reagan, Singer e outros animalistas acreditam que a nossa experiência emocional voltada aos animais acaba obstruindo, de alguma forma, a reflexão racional que a ética animal exige, sendo assim perigosa e indesejável a investigação. Reagan, o expoente da teoria dos direitos, rejeita explicitamente o papel das emoções na defesa animal, ao declarar que, aspas, a razão não é um sentimento, não é emoção, a razão nos obriga a reconhecer o igual valor inerente desses animais e, com isso, seu igual direito a serem tratados com respeito. Fim de citar. Assim, um leitor da teoria moral animalista fica com a impressão de que as referências a situações cruéis servem apenas como mera vitrine para as refinadas distinções conceituais articuladas pelos seus autores. Ou ainda, que a razão deve limpar a sujeira doutrinária provocada pela presença de sentimentos e de afetos na relação com os animais. E é justamente por isso que, se esse leitor estiver, porventura, intoxicado por esse olhar racionalista, ele poderá até sentir vergonha em confessar que sente pena pela certa situação de um determinado bicho. E se isso é assim, penso que algo vai muito mal. Isso mostra que ocorreu um deslocamento do foco. A preocupação não é mais com o animal real, concreto, particular, individual, mas sim com a ideia do direito animal em si, que se converte assim em quase um fetiche do abstracionismo animalista. Desdobramentos disso podem ser facilmente encontrados no interior do movimento abolicionista, nacional e internacional, e no debate acalorado entre suas correntes internas. Agora, como a filosofia dos direitos animais, paradoxalmente, anda de braços dados com o cartesianismo. Isso, para quem não está familiarizado, é dizer muito. A ética do cuidado denuncia que o movimento dos direitos dos animais, de modo paradoxal, valoriza a velha e surrada lógica cartesiana, a mesma que tanto oprime os animais e é tanto criticada pelo animalismo. Essa confiança cega na racionalidade, chamada por eles de hiperracionalidade, pretensamente neutra e objetiva, é justamente a origem da exploração animal. Ela mesma acaba reeditando o próprio cartesianismo que está por trás da opressão aos animais. Citação. Infelizmente, os teóricos contemporâneos dos direitos dos animais, na sua confiança em uma teoria que decorre de premissas mecanicistas da epistemologia iluminista e na sua repressão, negação do conhecimento emocional, continuam a empregar meios cartesianos ou objetivistas, mesmo quando condenam as práticas científicas possibilitadas por eles. Outra citação. Reagan e Singer revelam a predisposição inerente na teoria dos direitos dos animais contemporânea em favor do racionalismo, o qual, paradoxalmente, na forma de um objetivismo cartesiano, estabelece a principal justificação teórica para o uso dos animais. Fim de citação. Vejamos mais de perto como o cartesianismo acaba sendo reforçado pela concepção animalista dos direitos. Com efeito, o discurso que assume que a natureza da racionalidade e da emocionalidade serem nitidamente distintas, reflete e reafirma a visão de que a natureza do humano e do animal serem nitidamente distintos. Nessa separação entre razão e emoção por parte da ética animal,
a emoção tende a ser associada à corporeidade, humana e não humana, num estrato inferior, enquanto que a razão é vinculada à mente num estrato superior. O problema aqui é o de que separar a racionalidade das dimensões mais primitivas do ser é precisamente a via pela qual os animais são vistos como criaturas inferiores aos humanos. A mesma razão humana que articula e proclama uma ética animal é aquela que acaba reafirmando a inferioridade dos animais, que são desprovidos dessa mesma razão, e controlando unilateralmente nossa relação com eles. Isso simplesmente reforça a lógica especista, já que é a razão que estabelece os parâmetros do discurso. A razão é a única a falar e a ser ouvida. É ela quem diz quem está certo ou errado. Ao animal, resta apenas o silêncio. Disso resulta, de um modo sutil e imperceptível ao discurso animalista, nada menos do que a prova irrefutável da nossa superioridade. Uma ética animal racionalista, não deixando que a empatia acompanhe o raciocínio moral, faz com que uma galinha, por exemplo, seja vista como uma mera portadora de interesses a serem calibrados. Um porco é reduzido a um potencial portador de direitos a serem realizados. Um rato é transformado num simples caso hipotético para ilustrar uma discussão acadêmica sobre o conceito de consciência. A expressão todos os seres sencientes, que é a moeda corrente do discurso animalista, na medida em que se refere a uma coletividade abstrata, acaba escurecendo a nossa compreensão emocional voltada ao outro, concreto e particular, ao animal indivíduo, ao animal real, que deixa assim de ser visto e ouvido. Portanto, a hipertrofia da razão na defesa animal, mesmo quando se faz ouvir em prol dos animais, acaba o silenciando. Quando a ética animal denuncia a tortura dos não-humanos através de um discurso que claramente privilegia a clareza conceitual em detrimento da empatia, disso não decorre outra coisa que não praticar outro tipo de violência rítmica. Quando a defesa animal escolhe usar uma linguagem neutra, isto é, purificada de uma carga emocional, ela, de certo modo, não está sendo cúmplice com a tortura. Citação. O poder legislativo da razão, assim empregado, pode ser benevolente no seu paternalismo, mas ele ainda é, assim, autocrático. É a mestre, afinal de contas, que desenha e redesenha a linha teórica entre quem deve viver e quem deve morrer. Uma linha que continua a ter uma correlação suspeitosamente estreita entre quem é considerado capaz de usar a razão e quem não é. Agora, simplesmente a defesa da tese que não é a razão, é a emoção que deve fundar uma ética animal. Essa posição minoritária parece, de forma como estou expondo, parece que há um equilíbrio de força, mas não há nada em debate na literatura. Essa é uma posição subversiva. O papel das emoções seria essencial para a ética animal e não apenas secundário por três razões. A primeira, sem uma emoção prévia, simpática ou empática, alguém nem mesmo conseguiria perceber que alguma outra criatura é uma vítima a ser defendida ou necessita de ajuda externa. É essa emoção inicial que seleciona, num cenário visível qualquer de opressão sistemática, quem ou o que irá chamar a atenção moral do ativista, o alvo da sua preocupação. No nosso caso, são os animais, mas poderia ser mulheres, crianças, índios, oceanos, árvores, etc. Ou seja, a menos que alguém já sinta alguma coisa a respeito antecipadamente, ele nem mesmo começará a refletir racionalmente sobre uma teoria dos direitos dos animais, por exemplo. Sem sentir alguma coisa a respeito antes, ninguém nem começa a ler Peter Singer ou Tom Green, nem vem com um evento como esse. Se, sem essa atenção empática prévia, não haveria sequer espaço para a moralidade nesse sentido, podemos dizer que a empatia precede a justiça como um sine qua non para as ações e decisões morais. São as emoções morais que identificam inicialmente a categoria de criaturas às quais os princípios do direito devem ser aplicados. Ora,
Se o princípio fundamental da justiça é tratar todos igualmente, então devemos, antes de qualquer coisa, determinar quem conta como todos. Citação: como Schopenhauer e Hume, os teóricos da simpatia que os sucederam, afirmam que a simpatia precede logicamente a justiça, isto é, deve haver primeiro a experiência da simpatia, antes que possa haver quaisquer proposições da justiça. Na verdade, é a simpatia que determina quem deve ser incluído sob o guarda-chuva da justiça. Fim de citação. Segunda razão agora para a defesa das emoções, em contraste com razão. São as emoções, e não apenas a razão pura, que revelam os valores envolvidos num cenário bioético. Por isso, aquelas pessoas que são emocionalmente deficientes estão epistemologicamente em desvantagem nesse ponto, na medida que elas não notarão os valores morais inerentes a cada situação. Por exemplo, é o medo de morrer e o pesar pela morte de outrem que indicam o valor de se continuar vivo. É a compaixão que aponta para o mal em que consiste o sofrimento alheio. É o desconforto emocional provocado pelas imagens de um matador que sugere as razões morais para a abolição dos abates e assim por diante. Logo, a dicotomia entre razão e emoção é tão falsa quanto indesejável, dado que as emoções são complexos construídos por sentimentos e cognição. Citação: há, em todos os atos da razão, elementos emotivos no plano de fundo. A entrada da emoção na consciência não esvazia a mente da razão. A razão. Por fim, as emoções morais são essenciais para quem alguém, após se sentir filosoficamente persuadido em favor da causa, se motive a interferir empiricamente no mundo concreto, isto é, se torne efetivamente um ativista da defesa animal. Agora, em linhas grossas, o contraste entre os dois modelos, cuidado com o modelo da justiça ou da razão. Nas últimas décadas, eticistas feministas avançaram a ideia de que a extensão da teoria do cuidado aos animais é mais apropriada do que uma concepção baseada em direitos e em ética animal. Estamos diante, portanto, de dois modelos distintos de moralidade, o da justiça de um lado e o do cuidado de outro. Teorias éticas orientadas pelo conceito de justiça, que são associadas à perspectiva masculina, buscam a imparcialidade absoluta, a universalidade dos princípios morais e a consistência lógica das regras de conduta, visando solucionar conflitos de interesses. Daí o porquê lançar em mão o vocabulário de direitos. Teorias baseadas na noção de cuidado, que são associadas ao olhar feminino, por sua vez, focam não na abstração da imparcialidade e da universalidade moral, mas sim no contexto particular, no ato de se responsabilizar e na atenção às necessidades do divino concreto. Agora, muito bem, o que se entende por compaixão? Isso é importante, né? Porque a compaixão é um termo de uso corrente. Então, a gente já está, o termo já está disputado, já tem uma semântica bem gasta. E tem que deixar claro o que se refere com compaixão nesse discurso, né? Nessa concepção moral, nesse embasamento. Apesar de serem assim interpretados usualmente pelos seus críticos, a ética do cuidado não se resume a uma ética da compaixão passiva pela criatura que sofre. É verdade que os termos simpatia, empatia e compaixão são frequentemente usados de modo intercambiável pelos pensadores dessa corrente. Apesar de não ser, pelo dicionário, não são a mesma coisa, mas cada autor vai privilegiar um desses conceitos, em detrimento do outro. Para fins dessa comunicação, a gente pode tomar como conceitos equivalentes. É verdade que os termos, importa aqui, entretanto, o significado compartilhado por eles, a saber, uma construção imaginativa a respeito da realidade do outro, no nosso caso é o animal, de modo a suscitar uma resposta moral apropriada à sua condição. Trata-se de ter uma atenção e preocupação suficientes a ponto de tentar encontrar a causa da violência e, tendo encontrado quem ou o que está causando dano, impedir que isso aconteça. Compaixão aqui, como vemos, não é entendida como, normalmente o é, como um mero sentimento passivo de se apiedar pelo destino de outro. Estamos falando de uma compaixão proativa
que move o agente a ajudar outras criaturas, além de impedi-lo ele mesmo de prejudicá-las. Notem vocês que é exatamente esse modelo, a ética do cuidado, que move um protetor de uma ONG de cães abandonados, por exemplo. Não é uma teoria abolicionista de direitos. E é devido a esse forte contraste entre modelos éticos em que há um embate entre protetores de um lado e abolicionistas de outro. Eles, os protetores, dizem que estão ocupados demais cuidando de animais violentados para ficar discutindo direitos. É essa atenção compassiva proativa que faria o motorista desviar seu carro na estrada a fim de evitar atropelar um gato, sem ter que pensar em uma explicação racional para isso, nem ter justificado seu ato através do direito do felino em viver. Esse agente, movido pelo cuidado, vê o problema do animal como comparado com o dele mesmo se estivesse naquela situação, sem precisar de revocar direitos para isso. O que tais disposições psicológicas implicam? Elas implicam não mais considerar o animal como um mero objeto, em primeiro lugar. Elas implicam também tratar as necessidades alheias como comparáveis às minhas próprias necessidades, devendo assim serem igualmente tratadas. Ou seja, uma simpatia, empatia, compaixão ativa implica desvendar uma dimensão de justiça. Em face disso, diz o eticista, citação, é essa emoção que eu acredito que deve desempenhar um papel central na nossa discussão das questões morais e legais relativas aos direitos dos animais. Na verdade, há uma razão para pensar que a compaixão cumpre um papel especial na área dos direitos dos animais, um papel mesmo mais central do que ele desempenha nas questões da moral humana e dos direitos humanos. Felicitação. É claro que isso não ficou assim, né? Como todo debate filosófico, isso mobiliza a corrente antagonista, a corrente rival, com uma linha de defesa para mostrar que a posição em que iniciou a objeção é fraca ou vazada. A ética racionalista vai mencionar a regularidade e a subjetividade dos sentimentos morais, portanto, não pode fundar uma ética voltada aos animais. Essa, em grosso modo, é a tréplica. As críticas à teoria do cuidado são herdeiras da teoria de Kant, segundo a qual a ação moral é aquela movida pelo sentido de dever, estando assim descartados os sentimentos ou as inclinações pessoais do agente como razões morais. A objeção aqui é de que, na medida em que as nossas respostas emocionais são irracionais, incontroláveis e erráticas, elas seriam inúteis para uma ética animal. O argumento é o seguinte: primeiro, as emoções são eminentemente voláteis, já que o que se sente hoje pode não ser sentido amanhã. 2. A capacidade para a simpatia, empatia, compaixão é aleatoriamente distribuída entre as pessoas. João a tem, José não a tem. João a tem pelos cães, Maria a tem pelos cavalos e assim por diante. 3. Logo, na medida em que cada pessoa pode ter uma resposta emocional diferente a uma mesma situação, uma ética dos sentimentos não pode ser universalizada. Ou 4. Uma ética dos sentimentos pelos animais é incompatível com o que determina a justiça, a saber, que cada um seja tratado de modo igualmente justo, e não apenas aqueles animais que inspiram nossas emoções. Obviamente não ficou assim a discussão, porque demanda uma resposta frente à objeção avançada. Então, como é que a ética do cuidado responde a essa crítica? Primeiro, se a empatia ou compaixão fosse tão desigualmente distribuída como o argumento afirma, teríamos talvez algo como 50% das pessoas com alto desconforto emocional ao visitar o matadouro e outras 50% não se importando com isso, o que, como sabemos, não é absolutamente o caso. A verdade é de que a imensa maioria das pessoas compartilharia com o mesmo impacto emocional dessa experiência. Isso mostra que há grande homogeneidade desses sentimentos na psicologia humana, o que, exatamente, permite edificar uma ética animal da compaixão ou do cuidado. Segundo, quando vejo a fotografia de um rato de laboratório amarrado a uma bancada e prestes a ser retalhado,
não é a impecável consistência lógica ou o nobre princípio da justiça que me inspiram a salvá-lo daquela trágica situação. Mesmo que eu tenha uma afeição especial por gatos e uma indiferença espontânea em relação a ratos. Nem é a aplicação do princípio da igual consideração de interesse que faria minha atenção moral se voltar para os gritos de um porco no matadouro, mesmo que eu conviva apenas com cães e nunca tenha chegado perto de um porco antes. Ora, se é possível sentir simpatia e compaixão por criaturas completamente estranhas, isso indica que nossas respostas emocionais não são impossíveis de serem universalizadas, ao contrário do que sugere a objeção racionalista. Ponto 3. A ética do cuidado é criticada por não poder justificar nossas obrigações àquelas criaturas às quais somos moralmente indiferentes. No entanto, parece muito mais fácil que haja um compartilhamento de certos sentimentos morais do que uma concordância quanto à fundamentação e à aplicação de princípios estritamente racionais. É mais fácil haver um debate interminável entre partidários de teorias fundadas apenas na razão do que diferença de reação emocional entre as pessoas ao verem um filme sobre a linha de abate de um matadouro ou um filme como Guerreiros, por exemplo. Citação. O verdadeiro poder do próprio livro de Singer, Libertação Animal, o tremendo poder que ele tem tido em convencer as pessoas, reside provavelmente muito mais nas suas passagens comoventes em termos emocionais do que nas ponderações enfadonhas entre interesses animais versus interesses humanos. Ponto 4. A disposição para se preocupar com animais não é uma mera inclinação casual de algumas poucas pessoas sentimentaloides, mas, em vez disso, o estado normal dos humanos de um modo geral. Mas então, o que impede que todos manifestem uma empatia para com os animais não é a própria natureza subjetiva e errática desse sentimento, mas sim as estratégias sistemáticas de obscurecimento da realidade opressiva dos animais, por parte daqueles que, obviamente, lucram com isso. Em outras palavras, a indiferença moral em relação aos animais é socialmente construída e não um fato psicológico como se supõe. Para que essas formas institucionalizadas da exploração animal possam existir, há de se provocar a anestesia moral da sociedade a esse respeito. Há de se encontrar meios para o bloqueio de forma organizada do exercício da nossa capacidade emocional. Portanto, a exploração animal prospera não porque as pessoas não se importam, mas sim apesar do fato de que elas se importam. Como esse bloqueio da expressão da simpatia ou compaixão é viabilizado? Ora, a exploração animal continua com grande dificuldade. Uma quantia enorme de energia social é empregada para impedir, solapar e anular nossas simpatias com os animais, de modo que a vivissecção, a pecuária e a caça possam continuar. A manobra consiste em evitar que o público tenha consciência do que está realmente acontecendo por detrás dos muros, de modo que não haja condições favoráveis para que a simpatia e a compaixão nem mesmo possam brotar entre a população. Se isso é assim, a defesa animal caberia empregar esforços, não para a construção de argumentos perfeitamente lógicos sobre os direitos, mas sim para resistir às manipulações institucionalizadas destinadas a obstruir a expressão das nossas perturbações afetivas frente à miséria animal. Por esse motivo, a ética do cuidado leva em conta o contexto político e ideológico da opressão, a fim de levantar esse véu de sensibilização, despertar nossa atenção moral e redirecionar nossa imaginação moral. Muito bem, agora o terceiro e último bloco de críticas à concepção de direitos animais. O terceiro tipo de desafio que considero digno de nota, dirigido ao movimento dos direitos animais, provém das considerações do juiz norte-americano Richard Posner, reunidas sob a denominação ceticismo moral pragmático. Ao longo do debate, outros pensadores, além dele, que já avançaram as mesmas críticas, mas Posner elabora um conveniente inventário dela. É isso que eu estou trazendo ele para cá. O excesso de definições normativas do discurso de direitos.
Isso é basicamente a crítica que ele faz. Num artigo voltado à questão animal em particular, Posner afirma que o discurso dos direitos dos animais é simplesmente inapropriado. Na sua análise, ele parte da retórica animalista de comparação do movimento abolicionista da escravatura negra com o abolicionismo animal. Em ambos, é óbvio, o fim é o mesmo, isto é, a atribuição de direitos aos oprimidos, eliminando qualquer segregação. Entretanto, há uma diferença crucial no que tange às incertezas de ambos os processos abolicionistas. Na ocasião em que os escravos foram emancipados e reconhecidos como cidadãos, não estavam claros quais eram com exatidão seus direitos, nem foi possível prever de antemão as obrigações futuras para com eles. Mas a sociedade podia antecipar o resultado geral da libertação dos escravos, qual seja, atribuir aos negros os mesmos direitos dos brancos. Mas, no caso animal, podemos indagar sobre o que significa exatamente defender a libertação dos animais. Estamos falando de dar aos animais os mesmos direitos à liberdade e à vida que os humanos hoje detêm no interior da nossa sociedade civil? Essa questão substantiva pode ser problematizada de modo mais claro na seguinte: a quais espécies exatamente devem ser atribuídos quais direitos exatamente? O movimento de libertação animal poderia responder que, no mínimo, estamos falando dos direitos fundamentais, os mais básicos, a saber, o direito à vida e o direito a não ser tratado apenas como meio para interesses alheios. Essa é a resposta standard do animalismo. Vejamos então o que implicaria isso na prática. Primeiro, quanto ao direito à vida, 60% de todas as criaturas sencientes que são mortas de modo premeditado e intencional pelo homem são animais marinhos. São cerca de 13 mil por segundo no mundo. Criaturas, né? Não é um dado de tonelada animal individual. Portanto, em termos quantitativos, a tese do direito animal à vida significaria prioritariamente abolir a pesca como atividade global. Ademais, cumpre notar que os peixes são sencientes com a forma de vida mais distante da nossa, cujo comportamento não podemos observar normalmente e cujos gritos de dor não podemos ouvir. Estamos assim pleiteando direitos para criaturas cujos interesses e necessidades são os mais difíceis de serem comunicados a nós, humanos, que, entretanto, esperamos representá-los nisso. Ponto 2. E quanto ao direito de não ser tratado apenas como recurso, ora, nesse momento no mundo, 99% de todos os animais explorados pelo homem são abelhas. São 3 trilhões de abelhas nesse momento, contra só 20 bilhões de outros tipos de animais de criação. Como no caso dos peixes, há aqui um distanciamento ontológico imenso entre o homem e essas criaturas de dimensões minúsculas. Terceiro, estamos tratando aqui dos direitos dos animais, mas note, quando você e eu falamos de animais, não estamos falando de animais propriamente ditos. 98% de todas as espécies de animais conhecidas sobre a Terra simplesmente não são sencientes. Quando pleitamos direitos para os animais, estamos falando pelos direitos, na prática, então, dos insetos, já que eles compõem 75% de todo o reino animal. É claro que a sensibilidade moral humana seria extremamente resistente a aceitar as onipresentes moscas, as insignificantes formigas e as repugnantes baratas sob o guarda-chuva dos princípios da justiça e do direito, quaisquer que eles sejam. Independentemente de como demarcamos a subjetividade ou a senciência ao longo da escala zoológica, o fato é que, quanto maior for a classe das criaturas com direito à vida, menor será a motivação moral do senso comum para reconhecer seus deveres para com eles. Tal motivação pode chegar facilmente a um ponto de exaustão, de colapso, com o risco de simplesmente paralisar aquelas pessoas de fato comprometidas a se comportar eticamente. A realidade numérica mencionada anteriormente, portanto,
carrega em si uma intrincada implicação pragmática, explicitada por Mary Warren na seguinte passagem: todos concordam que os animais estão intitulados a receberem alguma proteção contra o abuso do homem, mas por que falar de direitos dos animais se não estamos preparados para aceitar a maioria dos animais como nossos iguais no sentido moral? De qualquer modo, a questão anterior, mais genérica, pode ser problematicamente decomposta em outras tantas. Agora, voltando para a prosa. O direito de um animal à vida implica nosso dever de protegê-lo de ser morto por outros animais. A gente já viu isso no início. Segundo, qual princípio de prioridade deve ser aplicado quando o direito de dois animais colidem, como no caso paradigmático da relação predador e presa? A gente também já tocou nisso antes. Ponto 3. É a capacidade de sofrer ou uma outra capacidade qualquer, cognitiva, emocional, social, que define qual tipo de animal deve ter direitos? Ponto 4. Que prioridade deve ser dada quando o direito de um animal colide com o direito humano? Uma tribo africana que se alimentasse de gorilas caçados na floresta estaria violando o direito desse animal à vida? Ponto 5. Nenhuma conveniência humana, seja ela cultural, civilizatória, social, deve ser levada em conta na atribuição de direitos aos animais? Por exemplo, o uso humano de aviões, com o qual exercemos o nosso direito de ir e vir, perturba ou mata as aves que ocupam um certo espaço aéreo e que também teriam direito a ele. Ponto 6. A domesticação de cães e gatos é uma forma de escravização baseada em um desequilíbrio de poder que, portanto, viola o direito animal? Ponto 7. Os animais têm direito a se reproduzir livremente, independentemente das consequências ecológicas ou para os humanos disso? Ponto 8. Um animal pertencente a uma espécie ameaçada de extinção deve ter direitos especiais em comparação com animais não ameaçados? Ou isso seria praticar excessivo? Ponto 9. Que tipo de habitat deve ser criado e mantido para todos os animais portadores de direitos? Ponto 10. A ocupação humana de qualquer novo pedaço de terra no planeta implicaria violar o direito dos animais ao seu próprio território, que é por nós invadido? A construção de uma estrada, por exemplo, desaloja animais territoriais e, assim, atenta contra o seu direito a permanecer em seu habitat original? Segundo Posner, quanto mais pensamos sobre essas questões, menos apropriado parece ser o vocabulário de direitos. Como é que os direitos dos animais respondem a esse tsunami de crítica? Eu vou deixar em suspenso, porque eu acho que estimula intelectualmente o movimento de defesa animal. Obrigado pela atenção.